Tudo bem? Bom, em primeiro lugar agradeço o tempo que você está me doando. Eu venho tentando desenvolver esse trabalho desde 2016. Eu comecei a me engajar com a política em função de um projeto Ir à Escola é uma Grande Festa. Se você assistiu os outros vídeos das outras guias, você já vai ter percebido que eu falei de um projeto a ser defendido, a ser implantado nas escolas. E aí, como eu venho trabalhando há muitos anos neste projeto e não tenho força para implantar, porque quem é contra a educação tem muita força, está infiltrado em todas as áreas do nosso país, então eles não querem que isso seja feito. Eu entrei na política não para que eu tivesse o político interessado nisso. Quando eu entrei na política, eu entrei com a ideia fixa de conscientizar as pessoas da força que o povo tem quando se une em torno de um objetivo. Então perceba que lá na primeira guia, a apresentação, eu tenho o segundo vídeo que eu instalei, tenho do dia 31, e depois tem mais um vídeo que foi feito por mim, tem um outro anexo que também passa uma mensagem, mas são dois vídeos feitos por mim, que eu fiz essa gravação. O primeiro que foi dia 31/5, e esse agora que eu vou pôr amanhã ou depois, ele já vai estar editado e eu vou colocá-lo também, anexá-lo com a data do dia que eu postei. E aí você percebe que nesse segundo vídeo tem uma gravação de um vereador de Bauru que dá um depoimento maravilhoso. Eu até editei esse vídeo para coloquei ele na apresentação, porque lá te dá uns exemplos de um período que ele esteve nos Estados Unidos e mostrou qual é a diferença entre o americano e o brasileiro. Eu trabalhei com o americano 5 anos. E depois desta experiência de ter trabalhado com o americano no Brasil, perceba, trabalhei numa empresa americana aqui dentro do Brasil. Quando os americanos criaram esta empresa no Brasil e vieram para cá e eu fui trabalhar com eles fizeram toda a metodologia trazida deles de lá para cá. Não vão adotar a metodologia do brasileiro, trouxeram a deles. E fizeram com que eu me enquadrasse nesta metodologia. E aí depois dessa experiência eu comecei a falar para as pessoas: o brasileiro nunca será um povo de primeiro mundo, independente da quantidade de dinheiro que a gente venha a ter. Porque tem muita gente que está dizendo que no Brasil tem tantas riquezas, e realmente é verdade. A riqueza do Brasil em termos de solo, em termos de tudo, hidrelétrica e vento para energia eólica, as ondas do mar, tudo que a gente pode desenvolver aqui. Se a gente tivesse um povo como o americano, nós seríamos o país mais rico do mundo, e o que tivesse atrás de nós em segundo lugar estaria 300 vezes antes da gente, em termos de dinheiro. Em termos de cultura, em termos de trabalho, em termos de organização, em termos do objetivo de sempre fazer cada vez melhor e mais rápido. Vou ver se eu consigo falar uma frase para você, que eu tinha essa frase, falei muitas vezes, e ela é meio assim, para se dizer, ela é simples de raciocínio. Mas eu posso me confundir, mas me perdoe nessa confusão. Que eu falo assim: o brasileiro fala que não existe perfeição com pressa. Pressa é inimiga da perfeição. Isso é o que o povo brasileiro fala. E eu posso falar, porque eu falava muito isso. Brasileiro falando, não existe, a pressa é inimiga da perfeição. Americano falando, a pressa e a perfeição é a nossa obrigação. É por isso que eles inventam tudo. Linha de montagem, fast food, foguete que vai para a lua, ferramenta portátil, tudo
isso é invenção deles. Por quê? Porque eles cada vez mais eles querem fazer mais em menos tempo e o mais perfeito possível. Essa é a ideologia deles. A pressa e a perfeição é a nossa obrigação. E o brasileiro, a pressa é inimiga da perfeição. Por que eu estou falando isso nesse vídeo que eu estou criando para o funcionalismo público? Porque, infelizmente, nós temos, e eu sou funcionário público agora só há 5 anos, mas durante muitos anos eu sempre achei que o funcionário público é um encostado. Que como tem estabilidade no emprego e não pode ser mandado embora, que eu também sempre achei errado essa estabilidade no emprego, o funcionário público é um encostado. Só que em 5 anos que eu estou trabalhando eu descobri que em todo lugar tem seus encostados. E todo lugar tem os seus trabalhadores. Funcionário público é assim, eu trabalho em escola. E tem lá um monte de gente que trabalha e tem os encostados. Agora, a estabilidade do emprego, que eu achava errado, o tanto de confusão que eu arrumei nessa escola, defendendo os alunos, defendendo um sistema, defendendo um trabalho para que ninguém fique pensando que a gente é bandido, que a gente é um encostado, eu tive tanta confusão que se eu não tivesse estabilidade no emprego, eu já teria sido mandado embora. Então, na forma estruturada pelo governo, eu que estou lá embaixo como inspetor de aluno, não tenho força muito para brigar contra o sistema. E o funcionário público, que é gigantesco, milhões e milhões de pessoas trabalhando, aceitando as coisas. Olha, vocês me desculpem a analogia que eu vou falar para vocês, porque eu falo isso para as pessoas do meu meio de convivência. Falar isso numa câmera que eu vou colocar no site é meio arriscado, porque as pessoas podem não entender. Mas eu falo para as pessoas assim, você sabe como é que um elefante não foge do circo? Ele é doutrinado a ser colocado uma corrente que envolve o calcanhar dele. Toda vez que ele se mexe, aquela corrente com aqueles negócios que machuca ele. E aí ele vai tentando sair com a força que ele tem, é uma corrente grossa, cheia de coisas que machuca. E aí ele vai sentindo dor, e à medida que o tempo vai passando, ele vai parando de fazer aquele esforço. Depois que ele já está doutrinado a aceitar aquela realidade, que fazer força machuca, ele não faz mais força. Se você amarrar o calcanhar de um elefante com um barbante, que seja o suficiente para quando ele fizer o movimento, ele sentir que tem alguma coisa amarrando o seu calcanhar, ele não tenta quebrar. Se você colocar uma corda fina, que quando ele puxar a perna, ele sente a corda, ele vai lembrar da dor, e aí ele não quebra a corda, porque a dor é muito pior. Então ele se doutrinou aquilo ali. E para mim, funcionário público está desse jeito. Ele está ali, não briga, e nem eu vejo greve dos professores, não é os professores tudo que faz. Eu como funcionário não entro, porque a conquista do professor não é a conquista do agente de organização. O funcionário, o governo fala, não tem dinheiro, esse ano não vai ter aumento. Como se isso fosse certo, e a gente não pode falar nada. Esse monte de sindicato que tem aí, que eu não sei o que acontece. Um defende aqui, outro defende lá, você vê a greve dos caminhoneiros. Quantos exemplos, no primeiro guia, na primeira guia a apresentação, no segundo vídeo, conforme eu falei, tem um exemplo do cara da greve dos caminhoneiros lá dos Estados Unidos na década de 60, 70. Os americanos estão 30, 40, 50 anos em alguns aspectos, 50 anos na nossa frente, em outros 2 milhões de anos na nossa frente. Mas vamos dizer na greve dos caminhoneiros. O que eles fizeram lá, que o cara fala na fita, com aqueles PX que todo caminhoneiro tinha, que hoje tem o celular com o WhatsApp, que é muito melhor, mas não sabe usar a ferramenta. Funcionário público é muito forte.
Só que não sabe a força que tem, ou não utiliza, ou tem medo, que nem o elefante doutrinado. Então é o seguinte, eu coloquei este vídeo exclusivamente para o católico, que é uma vergonha, para o Grêmio, que é uma vergonha, e para o funcionário público, que é uma vergonha, como a gente faz. Não estou dizendo que você é sem vergonha, estou dizendo que vergonha é as atitudes que nós temos no nosso dia a dia, que a gente não luta por alguma coisa que presta para a gente. Assista os vídeos deste site. Marque comigo algumas reuniões que eu vou te explicar como é que funciona tudo direitinho. Essa é a minha vontade. Participe desse projeto, a moralização da política. Como funcionário público, vou ter um carinho exclusivo com vocês, se vocês se unirem a este projeto. Eu fiz um endereçado ao Grêmio, porque eu tenho o projeto para os alunos, mas se os alunos não quiserem, os alunos têm que lutar. Fiz um vídeo para os católicos, por quê? Porque os católicos também não estão nem aí com nada. Acho que só rezar resolve. E o funcionário público que eu faço parte, sou funcionário público há 5 anos. Só 5 anos, mas já deu para perceber. Tudo que o governo faz com a gente não fala nada. Vamos fazer um sindicato do funcionário público. Funcionário de escola, funcionário de hospital, funcionário de autarquias, funcionário professor, funcionário diretor, funcionário, todo mundo funcionário. Eu sou funcionário público, sou empregado do governador. Se eu trabalho num hospital, numa escola e você num hospital, paciência, mas você e eu somos empregados do governador. Então, se a gente é empregado do mesmo patrão, por que a gente briga separado? Não entende isso não. Certo? Então é o seguinte, faça uma força, divulgue aos funcionários públicos, as pessoas que você conhece, coloca no Facebook. Vamos dar força a este projeto, a moralização da política. Com um político honesto na Câmara dos Vereadores, com um político honesto na Câmara dos Deputados, com um político honesto na Assembleia Legislativa, no Prefeitura, no governo e na presidência e no Senado. Tudo isso a gente tem que encher de gente honesta. Tem gente honesta o suficiente no Brasil para encher essa turma? Claro que tem. Só que não faz nada, fica correndo aí só reclamando. Conforme eu falei, se na política existe gente mais desonestos, é porque os honestos não assumem as responsabilidades. E uma frase que eu comprei na internet, Martin Luther King, ele diz o seguinte: quem não luta contra o mal, coopera com ele. Se você está enojado com essa política, é culpa nossa que nos omitimos até hoje. E a gente não tem o direito de se omitir. Se a gente se omite, significa que a gente não pode reclamar. Nos vídeos tem vários exemplos. Não vou dar mais para você exemplo. Assista os outros vídeos. Uma historinha do sujeito que estava em cima do muro. Que o capeta estava feliz da vida porque em cima do muro já é território do capeta. Você está entendendo? Não vamos mais nos omitir. Porque quando a gente não briga por aquilo que a gente acha certo, a gente está se omitindo. Uma historinha que eu não contei em vídeo nenhum, que eu falo para as pessoas uma comparação. Você mora numa casa com 5 pessoas. Vamos pintar a casa? Vamos. Que cor que você quer seu quarto? Pinta de qualquer cor. Aí quando você vem o outro dia, que você sai para trabalhar, quando você volta, meteram um preto na parede. Pô, você é louco? Pintura... Ué, você falou qualquer cor, preto é cor. Rosa choque é cor. Meu, se você não escolher a cor que você quer e não ajudar a pintar, você não tem direito de reclamar na cor que colocaram lá. Essa é a ideia. Funcionário público, vamos acordar. Vamos acordar e começar a lutar por uma coisa correta. Não é sair fazendo baderna, quebradeira, não. Não precisa disso. É se organizar. Eu trabalhei em empresa americana, eu sei organizar. E este projeto, a moralização da política, simples a organização, simples, clara e objetiva. Não vai ter trabalho nenhum. É só entender. Assista aos vídeos,
veja os documentos e participe. Você vai ver, dá para a gente fazer muita coisa ainda por esse país, se a gente tiver coragem. Se não tiver coragem, enfia a cabeça aí no, que nem o avestruz, enfia a cabeça no buraco, mas não se esqueça que o avestruz, quando enfia a cabeça no buraco, mostra a bunda. E se estão chutando a bunda do avestruz, ele também não pode reclamar, porque ele é muito forte. Ele que tira a cabeça e pega essa cabeça e bata nos caras que estão chutando a bunda dele. É isso que a gente tem que fazer. Por enquanto, nós estamos deixando os políticos chutar a nossa bunda. Vamos parar com isso? Então faça um favor. Assista todos os vídeos, que me perdoe a sinceridade, é obrigação de todos assistir os vídeos e participar de alguma coisa que tem uma proposta de resolver. Se você acha que está bem, deixa como está. Se você acha que precisa melhorar, participe. Tá bom? Como eu sempre termino, povo unido jamais será vencido. E aqui eu vou falar pela primeira vez uma outra frase que eu tenho, que diz o seguinte: se unidos nós somos fortes, imagina organizados. Certo? Então vamos em frente. Muito obrigado.